Oi, pessoal! Pera, não. Tem que ser mais alegre. Oi, pessoal! Feliz hoje, só que eu não sei se eu tô conseguindo demonstrar. Bicho, eu tô tão feliz, estamos começando o nosso terceiro vlog. E eu tô tão feliz, porque eu sinto que agora eu posso começar a pensar em outras coisas pro canal, tipo, eu quero manter os vlogs todo domingo. Eu sei que esse último foi postado na segunda, mas foi porque o meu telefonezinho não aguentou carregar o vídeo. E eu só vi isso no outro dia. Mas tudo bem. Eu vou começar a pensar em uma estética fixa. Eu tava pensando, eu me divirto muito fazendo os vlogs, mas eu queria fazer alguma outra coisa, talvez pra postar quarta-feira. Quarta-feira é um dia que eu me sinto muito entediada. Então eu queria alguma coisa divertida pra fazer na quarta. E aí eu pensei que pode ser algum outro quadro fixo do canal. E aí o que temos pra essa semana é estudar. Estudar de novo. Aí a gente estuda. E aí a gente estuda. E aí a gente dá uma pausinha pra escrever no blog, que eu também tô organizando meu blog. Só que assim, a organização do meu blog tá muito mais encaminhada do que a do canal. Porque eu já tenho uma paleta de cores fixa, a dinâmica, tem tudo, né? E agora eu só tô querendo colocar em prática. Bicho, é muito bizarro isso. Tipo, eu tenho os posts prontos e eu não tenho publicado. Porque... Ai, eu acho que eu fiquei tão exausta da semana de provas que eu realmente precisei ficar essas 2 semanas parada pra voltar. E agora estamos voltando, babies, a uma rotina normal. Comecei essa semana voltando pra academia, aí agora voltando a gravar e vou voltar a estudar, porque eu tô sentindo muita falta disso. Eu já comecei a me sentir atrasada no conteúdo e eu tenho que fazer uma atividade do professor que vai valer 5 pontos na minha prova. E eu tô tipo, professor, te amo, te amo, te amo. Eu acho que às vezes quando eu faço assim não dá pra ver. Eu não sei se é por o meu problema de vista ou se a câmera não capta, mas eu faço assim e parece que a minha mão some, sei lá. Pronto. Penteado os meus cabelos. Bicho, um problema é que eu também tô morta de fome. Tô com muita fome. Eu tô indecisa se eu começo a estudar agora ou se eu lancho e começo a estudar. Eu realmente queria começar a estudar agora, mas eu tô com muita fome. Eu sinto que eu não vou conseguir me concentrar. Só que eu tô com medo de começar de lanchar e começar a assistir uma série. E aí misturar as coisas, entendeu? Eu tenho que trocar o garrafão lá da cozinha, tá? Hoje eu limpei meu quarto. Então vocês não vão ver aquela super bagunça que vocês normalmente veem. Assim, limpei meu quarto, mas... Gente, vocês podem pensar, ah, mas ele tá lotado de coisa. Vocês podem pensar, ele tá lotado de coisa, ele parece bagunçado. Gente, eu tenho muita coisa.
Vocês não têm noção, eu tenho muito livro, eu tenho muita coisa. E eu me recuso a deixar num quartinho que tem ali atrás aqui em casa, porque os livros estragam lá. Eu sei disso por causa dos livros da minha mãe, que estragaram todos. Eu não quero botar lá, então eu me livrei de muita roupa antiga pra abrir espaço. Mesmo assim, meu quarto é lotado, porque ele é bem pequenininho. E eu tenho muita coisa, então não tem muito o que fazer, mas pelo menos limpo ele tá. E tá organizado no meu método. A minha garrafinha preferida... Ah, aqui tá bom. A minha garrafinha preferida caiu e quebrou aqui. Cara, eu tô tão chateada. Porque olha o material desse negócio. Tipo, você nunca imaginaria que uma quedinha ia fazer esse rombo, tá vendo? Ou seja... não vou ter mais como beber ela. E, tipo, ela é importante pra mim porque eu ganhei ela no meu quando eu comecei a ir pra academia esse ano, no meu primeiro dia, que eu acertei um tiro ao alvo e eu consegui ganhar a garrafinha porque eu acertei 2 tiros ao alvos. Aí eu fiquei tão feliz. E então, tipo, ela era especial pra mim. E é engraçado, porque eu tinha perdido a minha outra garrafinha, que é igual a essa, só que rosa, só que eu ganhei da minha mãe. E parece que eu tinha esquecido no supermercado. E quando eu vi no supermercado, eu disse, essa garrafinha é minha. Essa garrafinha é minha. Aí me devolveram, e aí no mesmo dia que eu pego a minha garrafinha que tava no supermercado, essa aqui quebra. Oh, Deus. Tudo bem, né? Assim mesmo. Depois eu vou ver se eu compro uma igual a essa. Eu sei que não é a mesma coisa, porque não vai ser a garrafinha que eu ganhei no tiro ao alvo. Mas, mesmo assim, eu vou gostar de ter a garrafinha verde, porque eu gosto dela. E aí eu vou fazer alguma outra coisa com essa daqui. Eu não sei, eu tava pensando em botar fazer porta-lápis ou alguma coisa assim. Provavelmente vou fazer. E vamos trocar o garrafão agora, que eu tô com saudade de beber água. Gente, pra quem nunca trocou um garrafão, primeiro a gente limpa, a gente corta isso aqui, na verdade, primeiro, corta esse plástico, limpa e coloca no filtro. Tutorial explicado. Eu queria mostrar, mas meu celular tá descarregando. Eita. Então eu tenho que ir. Matei mais de 60 baratas. Só não vou matar aquela ali porque ela tá do lado de uma aranha e eu tenho medo de aranhas. Olá, pessoal! Tô aqui organizando a minha vida. Eu achei um aplicativo chamado Miro, que é muito incrível, que é basicamente um quadro aberto onde você pode fazer qualquer coisa. E aí eu decidi fazer meu planejamento de vida, porque isso tem ajudado muito na minha ativação comportamental, que é um método que a minha psicóloga usa para que eu fique mais ativa, para que eu interaja mais com as coisas que eu quero, para que eu realize as coisas que eu quero. E aí eu acho que isso vai ser muito bom para minha ativação comportamental, porque eu tenho quase todo o meu planejamento de vida escrito em caderno, só que é tudo muito separado, é tudo muito solto e confuso. Então eu resolvi juntar tudo agora de noite nesse aplicativo e eu acho que vai ser uma mão na roda. E aí eu tô muito felizinha fazendo isso. Bom dia! O sol já nasceu lá na fazendinha. Acorda o coelho e a vaquinha. O sol já nasceu lá na fazendinha. Bom dia, pessoal! Nossa, que dia lindo, que dia maravilhoso que tá sendo agora. O dia tá bonito. Vamos comprar pão com a minha roupa de sempre, minha farda. Nossa, eu tô com uma claridade assim nos meus olhos. Mas tá um dia tão bonito. Ah, é porque o sol não deixa ver. Minha câmera ainda não tem essa qualidade. Ai, então eu estou tão feliz hoje. Vou comprar pão
E depois disso eu volto pra cá. Eu terminei de fazer a parte do projeto de vida da faculdade. Agora eu tô fazendo de outras áreas da minha vida. Agora eu vou passar pra escrita, porque eu acho que é uma paixão que eu tenho desde pequenininha e eu não quero abandonar ela. Então eu tenho que trabalhar nisso, tenho que trabalhar pra conseguir publicar as minhas histórias e coisas relacionadas a isso, e também a transformá-las em jogos, né? Porque essa é a área que eu quero me especializar futuramente. Mas antes de tudo eu preciso fazer fazer a diagramação. Eu aprendi a fazer isso porque minha tia tinha me pedido para diagramar um livro para ela, só que depois de cometer um erro eu meio que surtei e sumi, mas eu aprendi a lição e também aprendi a diagramar um livro. Então, pelo menos eu tirei um aprendizado disso. E aí eu tava fazendo a capa de uma ideia que eu tive de um livro, que eu não vou lembrar agora porque a minha mente tá tipo... porque eu tô um pouco cansada, pode não parecer, mas eu fiquei fazendo isso a madrugada inteira, esse planejamento de vida e tudo mais. E agora de manhã eu tenho que estudar. Eu quero estudar, eu quero escrever. Então, hoje o meu dia vai ser bem cheio. Eu ia pra academia agora de manhã, só que eu fiquei fazendo a capa do livro. Eu tô desde as, sei lá, 5 horas. Tipo, eu terminei o manuscrito, o projeto de vida da faculdade. E aí comecei a fazer essa capa e fiquei fazendo até praticamente agora. Eu fui tomar um banho rápido. Agora eu vou desligar aqui as luzes e partiu padaria. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Agora a luz não queria aqui. O sol já nasceu lá na fazendinha. Gente, olha que árvore mais bonita. Não dá pra ver pela minha câmera, mas as flores são de um lilás bem vivo. É bem bonito, acho que pela câmera tá rosa. Olha quem eu encontrei aqui na praça, gente, é uma fêmea. Eu tava tentando jogar Pokémon, mas meu celular já vai descarregar. Olha como o dia tá bonito. Acabei de achar uma cópia do meu primo. Eu olhei pro lado e eu falei, meu Deus, primo? E aí não era. Vixe, eu tô morrendo de fome, mas não quero sair da rua. Gente, lembra da menina que eu disse que... Lembra do menino que eu disse que parecia meu primo? Então... Tava ele e a namorada andando. Acho que eles acharam estranho que eu fiquei olhando pra ele. Porque eu fui embora pra casa e eles estavam logo um pouco... andando um pouco mais à frente de mim. E aí eu fui andando e conversando e belelei comigo mesmo. Porque eu fico assim, belelei mesmo sem a câmera. Mas aí, eles pararam e ficaram olhando pra mim como se estivessem me esperando. E eu fiquei tipo... Eles esperam que eu vá falar com eles e a menina com a cara de cu pra mim, pelo amor de Deus. Gente, tá vendo esse gato, esse meliante fofíssimo? Eu tava chegando do mercado, né, já exausta, porque por mais que eu esteja fazendo a academia, eu não tô fazendo muita esteira, minha resistência é quase zero. Eu cansada porque tive que descer e subir a ladeira. Aí eu vou chegando, aí eu só enxergo duas figuras na porta da minha casa com uma bolinha de pelo preto e branca no braço. Porque enquanto eu tava fora... Esse bebê lindo, o meu neném, o meu nhanhô, saiu pra fora de casa
E ficou miando na porta pra alguém abrir, só que não tinha ninguém em casa, que eu saí. Ele tá todo podre. Meu Deus, antes de eu sair, ele tava tão limpinho. Tá, ele não tava às mil maravilhas, porque ele já saiu umas 1000 vezes hoje, mas ele tá imundo agora. E o bichinho, ele não alcança as costas dele. E nem a parte do meio da barriga, porque ele é muito gordinho, o bichinho. E ele, tipo, ele não é gordinho em uma parte. Ele é bem gordinho na parte que dificulta pra ele se articular. Ele não é que nem aqueles gordinhos que consegue se lavar. Ele tentando provar que consegue, mas tá vendo que ele não consegue. Aí, pra ser lavado de verdade, alguém precisa dar banho nele. Meu Deus, ele tá extremamente imundo. Não sei se dá pra ver na câmera, acho que não. Mas ele tá encardido. Meu lindo, aí ele fica se limpando, porque eu tô falando que ele tá encardido. Tá mesmo, é pra se limpar mesmo, viu, gato? Oh, meu Deus. Diga, eu sou tão bonito, irmã. Eu sou um amor. Eu sou tão bonzinho. Eu não sou mimado. Olha quem chegou ali. Lá, Bibi. Diga, oi, eu sou a Labibi, eu sou a princesa da minha irmã. É comigo que Nunu tenta aprender a rolar e a fazer acrobacias. Mas ele não consegue, porque ele é gordo, eu não sou gorda. O bichinho. Ele vive caindo da cama e do sofá. Diga, eu não caio da cama e do sofá. Oh, meu Deus, olha como eu sou bonita. Eu tenho uma personalidade tão boazinha, gente. Eu sou tão perfeita. Eu sou o alecrim dourado da minha irmã. Eu sou. A minha irmã fica aqui 1 hora me babando, porque a minha irmã me ama. A minha irmã me ama. É. Oh, meu Deus, eu te amo, Labibi. Esses dias ela tava chateada comigo porque chegou uma gata de rua aqui. Só que eu não tenho culpa. Foi mãe e tia Leila que adotaram ela. Só que elas não cuidam dos novos gatos. Aí sou eu que tenho que cuidar, né? Aí ela ficou com ciúmes de mim. Não queria nem deixar eu pegar ela no colo, gente. Não queria nem deixar eu pegar ela no colo. Mas você já me perdoou por essa gata de rua estar aqui, né, princesa? E eu perdoei a minha irmã, eu perdoei, que agora eu sei que é tudo culpa das mamães. Não é culpa da minha irmã, é tudo culpa das mamães, é. Oi, gente, e eu que cheguei aqui e a gatinha Flor, que é a nova integrante da casa, tava mijando no meu vaso, não, na minha pia. Meu primeiro instinto foi ficar brava. Mas aí eu percebi que a porta tava fechada. Sim, eu percebi que a porta tava fechada. Ah, coitada, gente. São 9h30. Eu saí daqui de casa, eram umas 8h30. Ou seja, eu tô há mais de 1 hora praticamente fora. E a bichinha tava trancada no banheiro. A bichinha, diga, eu não tenho culpa que eu fiz xixi na pia, irmã. Você me trancou no banheiro. Gente, eu juro que eu não vi ela. Sim, pera, eu tenho que terminar a história da garota e do garoto, né? Pera. Vamos comigo até um local iluminado da casa. Gente, a bichinha, ela ficou com trauma. Ela tá me seguindo pra todo canto agora, ó. Diz oi, Flor. Diga, eu tô seguindo ela pra não correr o risco dela me trancar em algum lugar sem querer esquecer que eu tô lá. Ai, gente, a bichinha, eu tô com a pena. Desculpa, Flor. Oh, meu Deus. Sim, continuando a história, gente, sério. Eu achei muito engraçado, muito hilário. Porque, tipo, eu tava andando e o casal tava na minha frente, né? O menino que é igualzinho ao meu primo e a namorada dele. E aí, do nada, eles só pararam. Eu vou encenar pra vocês, calma. Eles pararam, ó. Tá aqui o menino e a menina caminhando. Aí eles param exatamente
ela para exatamente assim e vira pra mim e fica me encarando. Com a cara de cu assim, fechada, me encarando, tipo... Por que você tá nos seguindo? Ela não falou isso, mas deu pra ver isso na cara dela, porque eles começaram a rir. Tipo, antes de parar, eles riram um pouco e aí viraram e ela com cara de cu pra mim, tipo... E não foi impressão, gente, ela parou com cara de cu pra mim, tipo... E aí ele parou meio assim, meio olhando pra lá, tipo, não vou me envolver nisso. E eu senti que eles queriam que eu falasse com eles. Eu senti que eles estavam esperando que eu ia passar e falar alguma coisa. Só que eu não tenho o que falar porque eu não conheço os queridos. Gente, eu acho que ela pensou que eu tava encarando o namorado dela porque eu tava com interesse nele. Gente, alguém avisa que eu uso óculos, meu óculos tá quebrado e o garoto é igualzinho ao meu primo. Eu fiquei encarando ele por uns 20 minutos pra decidir se era o meu primo ou não. Gente, ela parou. Eu tô chocada. Ela tava andando na minha frente, ela e ele. E aí ela só parou, virou e ficou me encarando. E aí eu fui passando por eles e ela foi acompanhando o meu olhar, tipo... E quando eu passei direto, sem falar nada, a cara dela mudou de puro ódio pra, tipo... Você não vai parar pra falar comigo? E eu, tipo... tipo assim, ela não falou nada, mas sabe quando você sente no ar isso? Eu fiquei tipo, ok, moça, eu não tenho nada para falar e segui em frente. E o engraçado eu tava de boa falando sobre Pokémon comigo mesma, falando que eu tenho que caminhar mais, que eu tava pensando em passear hoje de tarde, que senão eu não vou conseguir batalhar em raid, porque eu tô irritada que já faz umas 2 semanas que eu não batalho em raid, que eu não consigo Pokémon diferente nem nada. Eu tava conversando sobre isso comigo mesma, quando do nada a menina parou e ficou me encarando. E ela foi e eu fui passando por eles direto e ela me acompanhando com o olhar. E eu não tirei o olhar dos olhos dela, porque eu queria deixar bem claro, tipo, moça, você é doida de do nada parar e querer bater de frente com alguém sem a pessoa ter feito nada. Gente, sério, eu senti, porque, gente, ela ficou me encarando com a cara e esperando que eu fosse até ela. Gente, e aí eu fico, e por um segundo, enquanto eu passava por ela, eu pensei, será se eu conheço eles? E aí eu raciocinei, mas eu não conheço, Flor. Eu não conheço eles, a menina queria bater de frente comigo. Eu fiquei com medo até de dar bom dia, porque não sei, ela tava com a aura assassina pra cima de mim. Aí eu tô teorizando que a única explicação possível é que ela achou que eu tava dando em cima do namorado dela. Porque eu nunca falei com essa menina na vida e do nada ela faz isso. Tipo, eu nunca vi ela a primeira vez. E, gente, sério, foi uma situação bizarra, tipo, não tinha ninguém ao meu redor. Eu até raciocinei, será se não tem alguém atrás de mim? Será se eles não estão esperando alguém? E dei uma olhadinha, não tinha ninguém, ela tava olhando diretamente pra mim. Gente, ela tava olhando nos meus olhos, eu fiquei com medo dessa menina voar em mim do nada. Eu fiquei, pronto, eu fui comprar pão e vou sair sem cabelo, porque eu sou uma songamonga, eu não sei brigar, eu não sei fazer porra nenhuma. Isso é lição pra eu nunca mais sair sem óculos, ou seja, até meu óculos consertar, eu não saio de casa. Gente, eu sou uma songamonga, eu não posso entrar em briga nenhuma. Eu sou grande, mas não sou forte nem valente. Eu sou covarde. Eu não posso apanhar. Diga, Flor, minha dona não pode apanhar. Gente, resumo final da ópera. É cada doido que sai na rua todo dia. Eu fico querendo usar aquele jargão, todo dia sair de casa um malandro e um otário pra tudo, mas eu não sei como adaptar pra essa situação. Acho que eu vou adaptar pra todo dia sair de casa um doido e um coitado.
Nesse caso, ela era doida e eu a coitada. Eu fiquei tipo, moça, por que você está me encarando com olhar assassino? E eu tipo, moça, você parou pra me esperar chegar até você porque eu não dei nem bom dia, eu só saí reto. Que eu gosto de dar bom dia para as pessoas quando eu passo com elas de vez em quando, quando eu fico muito constrangida. Literalmente, quando eu não passo quando eu passo pelas pessoas e não falo com elas, normalmente eu tô de boa, confortável e fico tipo, eu sou uma cidadã do mundo, eles são cidadãos do mundo. Ninguém quer meu mal, eu não preciso tá, tipo, incomodando todo mundo falando o tempo inteiro com pessoas estranhas que não me conhecem, que não querem saber do meu bom dia. Gente, sério. Eu comecei a teoria de que as pessoas querem ficar em paz, elas não querem receber o seu bom dia. Porque antes, quando eu era adolescente, eu saía na rua e dava bom dia pra todo mundo, porque eu me sentia confortável assim. Só que as pessoas eram muito grossas comigo. Aí hoje em dia, se eu tô muito confortável e feliz com a vida, eu não costumo falar com ninguém na rua. Porque eu acho que... Porque a minha teoria e a minha hipótese comprovada a partir de centenas de pessoas que me trataram mal quando eu falei com elas enquanto passava, é de que as pessoas não gostam que você fale com elas. Então, mas quando eu tô muito desconfortável eu não consigo. Eu falo com... Aí eu dou bom dia e tudo mais porque... A não ser que eu conheça, tipo, gerente... Tem um moço que é gerente, um homem que é gerente aqui no posto perto de casa e eu sempre dou bom dia pra ele, porque eu conheço ele, aí é diferente. Aí, sempre que eu tô confortável ou não, eu sempre falo com ele, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, estranhos eu não falo. E eu não sei se isso foi um costume que eu peguei da cidade grande, porque aqui é interior. Eu não sei se as pessoas acham isso de bom tom ou não. Fiquei pensando sobre isso agora, porque, tipo, eu tô acostumada. Porque, assim, eu cresci em cidade do interior. Mas na cidade do interior que eu cresci, as pessoas não gostavam que alguém estranho do nada virasse pra elas e falasse até um bom dia. E também na capital, nas capitais que eu conheço, elas também não gostam. Mas eu acho que eu nunca perguntei por aqui se as pessoas gostam ou não, aqui nessa cidade onde eu tô morando. Porque eu não saía de casa porque eu saí rodando por cidades do interior a minha vida toda. E, por incrível que pareça, eu só vim sair de casa aqui nessa cidade aos 16 anos por aí. Eu não saía de casa antes, tipo, eu ia pro escritório da minha madrasta e voltava pra casa. Essa era a minha saída, porque nem pra nenhum outro lugar eu ia, tanto que eu sou cliente praticamente de carteirinha de todos os deliveries daqui. Teve uma época que eu pedia todo dia praticamente delivery aqui, né? Mas a consciência, eu cresci. Estou mudando meus hábitos. Às vezes tem uma semana que eu surto e aí eu decido, eu vou comer muita besteira e aí eu fico uma semana pedindo. Mas é isso. Mas realmente eu acho que eu nunca testei. Eu acho que por eu nunca ter saído tão confortável aqui da cidade. Eu vim conhecer a cidade agora, que eu tenho 20 anos. E a cidade é um ovo. A cidade é um ovo. E eu só vim conhecer porque eu fiz uma amizade da faculdade que é daqui. E aí ela me leva pra sair pros cantos de vez em quando. E, sério, eu nunca tinha conhecido nada. Eu não sabia onde eram as lojas, eu não sabia nada. E aqui é um ovo. Eu não sabia andar por aqui. A única coisa que eu sabia era que a minha mãe dizia que tinha traficante em cada esquina. Então... eu não só não conhecia a cidade, como saí muito desconfiada, porque a cidade é um ovo e ter traficante em cada esquina é muito preocupante. Ai, pronto. Gente, uma coisa que muito pouca gente sabe, mas eu sou
viciada em Tampico. Desde que eu era pequenininha. Tanto que uma vez a minha mãe, pra me castigar, quando eu tinha uns 13 anos, ela tinha comprado um litro de Tampico pra mim. Só que aí parece que eu não limpei o quarto, alguma coisa assim. E ela ficou muito irritada. Ela pegou a garrafa de Tampico e virou na pia. Eu lembro que eu chorei tanto naquele dia. Gente, eu sou viciada em Tampico. Oi, pessoal. Já é sábado de noite. E eu tô aqui pra finalizar o vídeo, pra me despedir de vocês, pra agradecer por me acompanharem até aqui. Eu acho que eu tô traçando uma jornada muito importante e tô feliz. Hoje o dia foi tão bom, foi tão divertido. De tarde eu só dormi. De tarde eu só dormi e agora de noite eu assisti um pouco, pedi um hambúrguer. Pedi um hambúrguer, assisti um pouco e foi tão gostoso hoje. Eu adorei. Manhã me deu dinheiro, aí fiquei super feliz. Eu queria sair com alguém, sabe? Sair pra fazer alguma coisa, então queria que minha amiga viesse aqui pra casa, só que as minhas duas amigas que moram aqui na cidade onde eu moro têm namorado. E pra piorar a situação, eles estão na cidade, então não consegui ninguém pra sair. Mas tudo bem. Eu pedi um hambúrguer, assisti uma série que eu gostei muito, mas eu odiei o final, gente. Não, aquele final foi uma covardia. Eita, eu esqueci o nome da série agora. Eu vou botar aqui quando coisar a edição, vai estar acima do meu dedo. E a série fala sobre uma menina que ela perdeu o irmão em um acidente de carro, porque pra ela ele foi ver a namorada rica, que eles são de uma dessas cidades onde tem neve, o pessoal vai pra esquiar. E aí o irmão dela tava namorando com uma garota rica de um grupo que sempre ia pra essa cidade no inverno. E aí, o que acontece? Parece que essa menina tinha namorado e tinha dito que ia terminar com ele pra ele. Aí ele foi ver ela no ano novo e na volta ele tava irritado porque disse que ele tava só brincando com ela, que ela só tava brincando com ele. E aí ele irritado falando com a irmã no telefone, voltando na nevasca, o carro derrapou e caiu do penhasco. E aí a menina, por algum motivo, decidiu se vingar da garota. Gente, eu achei isso sem pé nem cabeça, porque pensa comigo, tá? A menina pode até ter enganado o irmão dela pra eles terem um caso. E ela não queria terminar com o namorado. Mas isso não é culpa da menina, tipo, a morte dele não tem nada a ver. Ele escolheu ir na nevasca ver ela. Ele escolheu ter um caso com ela, porque ele poderia ter se imposto e dito: não, porque eu não vou namorar com uma menina que tem namorado. Eu vou ter caráter. Ele é tão bonzinho, mas não teve caráter nesse sentido. E aí, não tem nada a ver a morte dele com a menina. Eu achei isso uma falta de noção extrema. Aí ela se vinga. Eu achei isso ridículo, porque eu achei a amizade que eles formaram tão fofa. Aí no final nem foi a menina que causou a morte dele, porque descobriu que não foi ela que chamou ele até o local onde ela estava. Não foi nem ela que chamou ele, ou seja, de acordo com a lógica da protagonista, ela tinha matado ele, né? Aí descobriu que não foi ele. No fim, a coitada da menina foi de arrasta também. E pra piorar, o namorado do melhor amigo da menina foi preso por causa dela. Pronto, acabou-se. Uma merda esse final. Eu tenho que parar de falar palavrão, eu fico cortando o vídeo.
Mas tudo bem. Gente, foi isso meu dia. Eu vou botar aqui a edição da capa que eu fiz, um videozinho de como pinta, porque no Ibis Paint tem esse videozinho que ele vai reproduzindo tudo que você fez enquanto pintava a imagem. E aí a capa do livro que eu vou estar escrevendo, Partir, o nome. E qual é a história? A história é a seguinte, tinha uma garota universitária de 20 anos, fazia engenharia da computação, tinha muitos sonhos, uma vida pela frente, até que ela decide baixar o Tinder numa viagem e conhece um juiz. E aí eles se apaixonam e ele pede para se casar com ela e promete que ela vai poder fazer faculdade enquanto estiver com ele. Só que e vai dar uma mesada mensal para ela pelo resto da vida até ela se formar, arranjar um emprego. Só que o que acontece? Depois do primeiro ano de casamento, ele pede o divórcio para ela. Nisso, ela estava com dependência emocional enorme nele. Ele era a única pessoa que ela conhecia na cidade. Ela basicamente se afastou da família, porque a família não concordava com ela largar toda a vida dela para ir viver a vida dele. Então ela estava sozinha, aí ela entrou em desespero, ela tentou suicídio. E um mês depois, um dia depois do aniversário de casamento deles, ele pediu para voltar e ela achou que tava de boa. Só que aí, a partir daí, 2 vezes por ano, durante 4 anos, ele pediu divórcio para ela, para atrair ela. E aí, na 8ª vez, ela cansou e decidiu viver a vida dela. E aí, na história, eu quero passar ao leitor a evolução disso. Por exemplo, o início, ela, uma garota independente, inteligente, ambiciosa. Eu quero fazer a construção do relacionamento deles e mostrando de forma sutil que ela vai esquecendo de si mesma e priorizando ele aos poucos até o ponto que ela larga tudo para viver a vida dele. E nessa fase eu quero passar ao leitor o limbo que é você viver a vida de outra pessoa. Como é você não ter nada seu, nada sobre si no seu relacionamento, nem com você mesma. A sua vida não girar em torno de você, girar em torno de outra pessoa. É isso que eu quero passar nessa janela de tempo de 1 ano. E aí, a dor de perder o que você tornou o seu mundo. E depois disso, o processo de reconstrução dela e a interrupção desse processo, porque depois de 1 mês ele pede para voltar, né? A interrupção desse processo. Aí, nesse 2º ano de casamento, eu quero demonstrar a fase em que ela fica balançada porque acha que tudo que aconteceu foi culpa dela. Porque ela era uma mulher independente antes, mas ela tornou o marido o mundo dela. E aí o que acontece? Ela acredita. Aí a culpa de não realizar seus sonhos fica no inconsciente e no consciente ela acredita que ela fez alguma coisa errada no casamento dela. E ela tem a busca constante por. Como é que é a palavra? Por compensar esse erro. Então ela se conecta à religião, ela vai em palestras sobre ser boa esposa, ela começa a acompanhar
mulheres da igreja que falam sobre casamento e sobre você ser uma mulher. Aquela teoria da mesa posta, mulheres que acreditam na teoria da mesa posta. Se vocês não sabem qual é a teoria da mesa posta, no caso não é a teoria, é um estilo de vida, na verdade, que realmente existe. Inclusive, eu cansei de ver pregações de mulheres sobre a mesa posta e é basicamente um movimento, é como se fosse, não é um movimento, mas eu vou me referir assim porque é um grupo de pessoas adepta a esse estilo de vida, então para mim é como se fosse um movimento. É um movimento em que as mulheres, elas acreditam que tudo que acontece na sua família é determinado pelas próprias ações. Por exemplo, se o seu filho é rebelde, mas você faz todas as refeições com ele, seu marido anda estressado, mas você tem deixado a casa arrumada, então, tipo, você tem que fazer tudo. Você tem que deixar. Você tem que sempre fazer as refeições em família na mesa. E não é qualquer mesa bagunçada, porque a mesa reflete a saúde da sua família. É um absurdo, mas é mais ou menos essa linha. Eu acho que depois talvez eu possa falar mais sobre esse negócio da mesa posta que muitas mulheres da igreja, e não é de uma específica, é de todas, muitas mulheres acreditam realmente nisso e é, é muito bizarro porque você pega os erros humanos de outras pessoas para si, porque você não arrumou a casa, entendeu? Porque você não sentou, porque você não come todo dia todo mundo junto. É esse tipo de coisa. Mas aí a nossa personagem vai seguir essa linha até que vai vir o segundo divórcio. E aí, com o segundo divórcio, ela vai entrar em uma crise existencial e religiosa e vai conhecer um grupo de mulheres da igreja que não acredita nisso, que acredita na feminilidade da mulher. E aí, por que isso é um grande divisor de águas? Porque atrai ela. Esse negócio de grupo de feminilidade atrai ela, porque parece com o negócio da mesa posta, só que a diferença é que a mesa posta, ele ensina muito sobre você sentir culpa sobre tudo, sobre você tentar resolver tudo você mesma, você carregar o mundo nas suas costas, as responsabilidades dos outros são suas. A sua família vai ser determinada pelas suas ações. Se seus filhos fazem coisas erradas, a culpa é sua. Então, já a feminilidade é diferente. Isso que é engraçado. Muita gente acha que a feminilidade é uma coisa parecida com a mesa posta, só que não é. É porque pelo menos os grupos que eu vejo de feminilidade, que eu conheço de feminilidade, eles são muito sobre você se respeitar, você se amar, você entender a sua posição de mulher, de tipo, aceitar que você não é inferior sendo mulher. Porque eu sei que a gente fica, mas a gente sabe que a gente não é inferior. Mas a gente sabe mesmo. Porque para a gente não se sentir inferior, a gente sente a necessidade de não usar saia, a gente sente a necessidade de não usar vestido. Para a gente não se sentir inferior, a gente, muitas de nós, eu falo isso por mim mesma, não quer parecer feminina o tempo inteiro. Tipo, quer ficar arrumada, quer ficar bonitinha, mas sem realmente ficar feminina, atrair olhares, nada disso, porque não parece certo com a posição que a gente quer ter e como a gente quer ser vista. Mas a feminilidade ensina justamente que, tipo,
É ser mulher, é ser forte, é ser igual aos homens, porque eles são eles. Então, por que nós precisamos ser eles para sermos é, respeitadas e sermos iguais? A gente se transformar neles, a gente tem a necessidade. Tipo, eu gosto de rosa, mas falo que gosto de azul. É justamente não ser igual, é justamente falando que o jeito deles é o jeito certo, é o jeito mais respeitável, é o jeito mais apropriado de ser. E eu achei isso muito legal, esse movimento, eu ainda estou estudando sobre isso, mas eu quis colocar na história. E aí com isso ele pede para voltar com ela e aí vem o terceiro casamento. E nesse terceiro casamento ela volta a fazer faculdade só que em segredo online, porque ela aprendeu que no curso com as meninas do grupo de feminilidade que ela fazer faculdade não faz com que ela seja uma péssima esposa, que ela ter independência e conhecimento não afeta o marido dela, não é sobre o marido dela. Então, ela vai criando essa semente dentro de si de ser ela, de voltar a girar em torno de si mesma. E isso não necessariamente precisa anular o outro. E aí eles vão nessa de casa termina. Só que ela ainda tá muito nesse conflito, que ela tá criando respeito por si mesma, só que ela aceita essa situação de ser destratada por um amante do marido 2 vezes por ano e pelo marido. E aí eu quero mostrar, eu só não sei ainda como é que eu vou mostrar essa fase direito sobre ela, mas eu quero muito mostrar isso. Eu acho que eu vou sair na rua perguntando às pessoas sobre a história de vida delas. Eu acho que seria muito importante para mim ouvir experiências femininas sobre isso, entende? Porque eu sou muito nova, eu não tenho tanto conhecimento sobre relacionamentos, eu nunca me apaixonei de verdade. Então, eu preciso trazer um pouco dessa experiência para mim, para que eu possa passar exatamente o que eu quero no livro. Porque eu quero passar no livro é basicamente de tipo, eu sou eu, e não é porque eu amo alguém que essa pessoa precisa se tornar o meu mundo. Porque não é normal, porque isso foi muito normalizado, principalmente pela mídia, mas eu não vejo como normal, a partir do momento que eu me apaixono, eu perder a minha individualidade. Porque é isso que eu vejo acontecer com todas as minhas amigas. Não é uma, não é duas, não é três, são todas, desde que elas começaram a namorar. E são pessoas diferentes, de locais diferentes, mas todas têm a mesma característica. Elas se apaixonam e perdem a própria individualidade. E assim, não, na verdade não vou falar todas, porque tem umas que eu conheço que elas realmente têm a própria individualidade e eu respeito muito isso nelas e inclusive elas sabem que isso é o mais saudável. Eu acho que a gente precisa parar de normalizar isso, de viver pelo outro. E eu queria que essa história servisse justamente para esse objetivo e também para a gente entender que nossa feminilidade não é inferior, ela é igualitária e, querendo ou não, sim, existe um mundo dos homens e existe um mundo das mulheres. Esse era o ideal? Não, mas existe, foi criado. E não é errado a gente viver no nosso mundo das mulheres, porque é super legal. Bicho, é tipo assim, é...
é muito divertido o mundo que a gente criou pra gente. E esse mundo não envolve só cor-de-rosa, pop, nana. Envolve milhões de coisas, finanças, qualquer coisa. Mas é sobre a gente deixar de viver a nossa vida da forma masculina pra gente viver da nossa vida normal e ter um respeito igual e viver igual, só que do nosso jeito, e tá tudo bem. E eu falo muito isso por mim, porque eu faço faculdade de engenharia da computação, um ambiente totalmente masculino, e eu me apaguei. Eu parei de ouvir muitas das músicas que eu ouvia. Eu comecei a ouvir as músicas que os meninos da minha faculdade ouvem, que os meus amigos ouvem, e, tipo, são músicas extremamente depreciativas para as mulheres. E só consumo conteúdo masculino. Eu falei sobre isso no último vlog, que eu tinha apagado a minha feminilidade, e realmente eu apaguei. No meu terceiro ano do ensino médio, eu aprendi a me arrumar, mesmo que eu não gosto muito de me vestir, tipo menininha, mas eu gosto de me vestir arrumada, e no ensino médio eu tava conseguindo. Tipo, minhas roupas não eram super menininha, mas eu saía muito bonita de casa, eu saía bonita, eu saía bem vestida. E desde que eu entrei na faculdade, eu percebi que eu não sei mais me vestir direito. Eu só visto a roupa. Sabe, eu não sei se vocês já viram uma foto que é assim, vestindo a roupa e sei lá o que é a roupa, que é basicamente personalizando a roupa ao seu estilo para deixar estiloso, para combinar com você. Hoje em dia eu só visto a roupa. E se ficar boa, ficou. Se não ficar, é assim mesmo. Tipo, eu não adapto a roupa pra ficar bonita em mim, entendeu? E eu fui percebendo que eu perdi praticamente toda a minha feminilidade nesses últimos 2 anos de faculdade de engenharia da computação, porque eu mergulhei no mundo masculino e sentia a necessidade de viver nesse mundo para ser aceita, para ser vista igual, para ser validada. E eu acho que isso não é saudável, e tá tudo bem nós sermos menininhas da computação, porque isso não nos faz inferior, nem mais burra e nem menos burra que ninguém. E eu quero quebrar isso no meu livro, não só para as pessoas, mas como para mim mesma, porque eu acho que é muito importante. Eu tô fazendo essa construção porque uma coisa, porque perder a sua individualidade é a maior falta de respeito que você pode ter consigo mesmo. Você negar as coisas que você gosta, você negar quem você é para ser validado. E eu sei que eu não quero cometer essa falta de respeito comigo mesma nunca mais. E bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Um beijo.